Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando a gente faz o que é certo, mas não agrada a Deus. Vamos caracterizar essa situação e eu quero focalizar aqui na Bíblia a história do rei Amazias, que a Bíblia diz que fez o que era reto, mas não agradou a Deus, mas a Bíblia explica por quê. Porque o que ele fez não foi com inteireza de coração. O que é inteireza de coração? Vamos procurar entender essa situação. O rei Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Começou a reinar relativamente cedo. Ele sucedeu o rei Joás. O Joás começou a reinar com 7 anos, foi uma situação conturbada, porque a Atalia havia feito um golpe de estado, era uma mulher inescrupulosa, vaidosa, que queria mandar e estragou o país. Mas houve uma revolução que depois a rainha Atalia, ela foi deposta e acabaram matando por um ato assim de Deus. Praticamente só ela morreu e os outros que a apoiavam debandaram para apoiar o novo rei e o país se equilibrou. O Joás começou a reinar com 7 anos, mas era tutoriado pelo sacerdote Joiada, que era tio dele. Fez um razoável bom governo, mas não com inteireza de coração. Por fim, ele foi assassinado e morreu relativamente cedo, com 47 anos de idade. E o filho dele, o Amazias, tinha 25 anos de idade quando foi reconhecido rei e começou a reinar, reinou 29 anos. E a descrição que o cronista faz, o cronista não é uma figura conhecida nossa, apenas nós reconhecemos que foi inspirado por Deus para fazer um resumo do que aconteceu, da história daquele tempo. O restante da história se perdeu, mas o resumo ficou para podermos tirar lições para nós. E eu acredito que a lição principal da vida do Amazias foi esta, que não adianta a gente agradar a Deus pela metade. Não adianta ser crente pela metade, ou ser crente carnal, e crente e não obedecer. Isso não adianta. Até o diabo também é crente. E mais ainda, ele crê e estremece. Ele só não obedece, mas ele é crente também, o diabo. Isso mostra que não adianta ser apenas crente. Há muita gente que está pregando: aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Até o diabo também aceita. Isto não é suficiente. Se você não se entregar para obedecer, não vai adiantar a sua fé. Se você acreditar em Jesus apenas como único e suficiente Salvador, até o diabo também crê, isto não adianta, não é suficiente só acreditar, apenas ser crente. Tem que obedecer e santificar a sua vida. O Amazias reinou 29 anos e, infelizmente, teve um final muito triste. Ele foi testado e provado. Quando começou humilde, ele foi muito bem, mas foi provado numa guerra, quando ele se aliou com o Reino do Norte e alugou 100.000 soldados mercenários. E Deus mandou o profeta dizer: o que você vai fazer com soldados mercenários? Não se faz a obra de Deus com mercenários. Hoje há muitas denominações crescendo no Brasil com pastores mercenários. Eles estão ali somente por causa do dinheiro, estão pregando somente por causa do dinheiro.
Eles estão fazendo a denominação crescer somente por causa do dinheiro. Isso não é de Deus e não se estabelece a obra de Deus com obreiros mercenários. Deus avisou e o Amazias sofreu, porque disse, bem, mas eu já dei minha palavra que eles iriam comigo para a guerra. Eu juntei 300 mil, com mais 100 mil soldados deles, nós faríamos um exército bem maior. E como é que vai ficar agora? O profeta diz da parte de Deus, não se importe em perder. O que você já deu, perca, porque muito mais do que isso, Deus pode dar para você. E ele acreditou e foi para a guerra, e realmente foi grandemente vitorioso. Só que continuou a ser provado. Por um lado, aqueles 100 mil mercenários, para a gente ver como um mercenário é terrível. O mercenário luta ao nosso lado, a nosso favor, mas com a mesma facilidade ele luta contra. Se alguém oferecer mais, ele é mercenário, ele vai contra nós. Quantas igrejas têm tido experiência com obreiros mercenários? Você já viu isso? Um líder, um pastor que está junto agora conosco enquanto interessa a ele. Mas daqui a pouco ele vislumbra uma situação que pode ganhar mais dinheiro em outro lugar e nos larga e até se volta contra nós, vira inimigo nosso. Isso tem acontecido no meio evangélico, mercenários. Mas o Senhor não quer que a obra dele seja feita por mercenários. Ela não é para ser feita por dinheiro. Não é dinheiro, não é poder, é pelo Espírito Santo que a gente faz a obra de Deus. E o Amazias foi duramente atacado quando esses mercenários foram embora, atacaram cidades do reino do Amazias, de Judá. E o Amazias foi provado também porque pegou lá, dentre os edomitas, deuses, ídolos, e trouxe para o seu país. Ele achou aquilo bonitinho, cultural, achou que não tinha nada demais. Meu irmão, não se misture a título de cultura com o que não é de Deus. Eu vi uma reportagem sobre uma crise na escola de música Villa-Lobos, porque o Villa-Lobos compôs músicas para entidades afro-brasileiras. E os evangélicos que vão estudar lá, quando veem que é louvor a Ogum, Oxalá, Exu, eles identificam aquilo como um oferecimento a demônios e não cantam, não participam e acabam criando um problema para a escola de música. Mas eu acho certa a atitude desses evangélicos que vão estudar lá, como eu acho certa a atitude de qualquer um que repulsa tudo aquilo que não é de Deus, nem a título de cultura. Nós temos que aceitar aquilo que não é de Deus. É através desse subterfúgio que Satanás está se introduzindo no meio evangélico. Mas seja a título do que for, cultura, seja o que quiserem dizer, nós não podemos aceitar aquilo que não é de Deus. Por causa disso, o Amazias entrou numa situação dificílima, saiu a fazer bobagens, arranjou uma guerra desnecessária contra Israel, Reino do Norte, até mesmo por vingança daqueles 100 mil mercenários, foi derrotado. Por fim, o povo dele, envergonhado, o perseguiu até que o matou, e o fim da vida do Amazias foi muito triste. No resumo, a Bíblia diz que ele foi um rei que tentou ser bom, mas não por completo. Ele foi reto, mas não com inteireza de coração. Para Deus, sem inteireza de coração, a sua fé não vale de nada. Você é crente, de ir à igreja sem compromisso, isso não adianta nada. Você não se comprometeu, não entregou tudo ao Senhor, então sua fé não vale nada. Deus é muito claro nos exemplos do Antigo Testamento e na doutrina do Novo Testamento. Crente pela metade, não adianta. Crente carnal, no meu entender, não vai ser salvo. Se você é crente meio-meio, tome pé da situação e se esquente enquanto é tempo, porque desse jeito não vai ter salvação.